Você acredita em milagres? O que você faria se o céu escurecesse de repente, rios se transformassem em sangue e sua terra fosse tomada por pragas bíblicas? Imagine o pânico, o desespero. Imagine viver em meio ao caos absoluto. Essa é a história das 10 pragas do Egito, um capítulo da história que intriga a humanidade há milênios. A história das 10 pragas é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Mas o que aconteceu antes desse período catastrófico? Nesse vídeo vamos explorar essa história fascinante e entender como cada uma dessas pragas se conectou à libertação dos hebreus. Para entendermos melhor, vamos voltar no tempo, cerca de 1600 anos antes de Cristo. Tudo começou com uma promessa divina feita a Abraão, um homem hebreu, de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que eles herdariam a terra de Canaã. No entanto, uma grande fome devastou a região de Canaã, forçando os hebreus a deixar a terra prometida e se mudar para o Egito. Em busca de uma vida melhor, a proximidade do rio Nilo facilitava a agricultura e oferecia melhores condições de vida. Com o passar das gerações, os descendentes de Abraão se tornaram um povo próspero no Egito, mas com o tempo, um novo faraó assumiu o trono, alguém que não conhecia a história de José, um hebreu que havia salvado o Egito de uma grande fome. O faraó temia o crescimento da população hebraica, que se multiplicava de forma impressionante, temendo que ele se tornasse uma ameaça. O faraó os escravizou, submetendo-os a duros trabalhos e sofrimento. Segundo o Antigo Testamento, os hebreus permaneceram como escravos no Egito por 400 anos. O nascimento de Moisés. É nesse contexto que nasce Moisés. Para escapar da ordem de Faraó de matar todos os meninos hebreus, seus pais o escondem em um cesto e colocam no rio Nilo. Ele é encontrado e criado no palácio egípcio como um príncipe. Quando descobre suas verdadeiras origens hebraicas, Moisés decide defender seu povo. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés foge para o deserto de Midian. O encontro com Deus e a sua missão. No deserto de Midian, enquanto pastoreava as ovelhas, Moisés teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Ao subir no Monte Horebe, ele viu uma sarça ardente que, embora se estivesse em chamas, não se consumia. Ao se aproximar, Deus falou com ele pela primeira vez. Deus se apresentou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó e deu a Moisés uma missão: liberta o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés, excitante, tentou argumentar dizendo que não era eloquente ou que o povo não acreditaria nele. Deus então mostrou a Moisés alguns sinais milagrosos para convencê-lo para a missão: transformar seu cajado em uma serpente e a sua mão em uma lepra curada. Mesmo assim, Moisés ainda esteve receoso, mas Deus garantiu que estaria com ele em cada passo dessa missão grandiosa. O retorno ao Egito e os milagres iniciais. Com o apoio do seu irmão Arão, Moisés retorna ao Egito e confronta o faraó, exigindo a libertação dos hebreus em nome de Deus. Porém, o faraó se recusa e é aí que os milagres começam. Moisés transforma a água do Nilo em sangue e causa uma invasão de rãs, mas o coração do faraó permanece endurecido e assim as 10 pragas do Egito começam. A primeira praga e a água em sangue. A primeira praga foi a transformação das águas do Nilo em sangue. O rio Nilo era a alma do Egito, a base da sua economia e agricultura. Com as águas transformadas em sangue, todos os peixes morreram e o rio se tornou impróprio para qualquer uso, causando uma enorme crise no Egito. Esse foi o primeiro sinal do que estava por vir, caso o faraó não libertasse os hebreus. A segunda praga, a invasão de rãs. Depois da recusa do faraó, Deus enviou uma invasão de rãs. Milhares delas saíram do rio Nilo e invadiram todo o Egito. As rãs estavam em todos os lugares, nas casas, nas camas, nos palácios do faraó. Para os egípcios, a rã era um símbolo sagrado, mas agora elas se tornaram incômodo e insuportável. Essa praga humilhou a crença da deusa Rik, que era representada por uma rã. A terceira praga, os piolhos. A terceira praga trouxe uma infestação de piolhos que cobriam tanto os homens quanto os animais. Era uma situação de grande tormento. Os magos do faraó, que até então tentavam replicar os milagres de Moisés, não conseguiram reverter essa praga e admitiram que aquilo era obra de Deus. O Egito já começava a sentir o peso do julgamento divino. A quarta praga, moscas. A quarta praga foi uma invasão de moscas. Elas estavam por toda parte, nas casas, nas ruas e no palácio do faraó. As moscas não só causavam desconforto, como também espalhavam doenças, aumentando ainda mais o sofrimento dos egípcios. Porém, enquanto o povo egípcio era atormentado,
os hebreus estavam protegidos e era um sinal claro de que Deus cuidava do seu povo. A quinta praga, peste dos animais. Deus enviou a quinta praga, que atingiu os rebanhos egípcios. Cavalos, camelos, ovelhas e bois começaram a morrer em grande escala. Para um povo que dependia de seus animais para agricultura e transporte, isso foi uma tragédia. O Egito entrou no colapso econômico, enquanto os hebreus mais uma vez foram poupados. A sexta praga, feridas e úlceras. A sexta praga trouxe feridas e úlceras dolorosas sobre os egípcios e aos poucos animais restantes. A dor era insuportável e até os magos do faraó, que antes tentavam resistir aos sinais, foram afetados. O poder de Deus não podia mais ser negado, mas mesmo assim o faraó se recusava a libertar os hebreus. A sétima praga, chuva de granizo. Então veio a sétima praga, uma tempestade de granizo como nunca havia antes no Egito. Moisés alertou o faraó sobre a destruição que estava por vir, mas ele ignorou o aviso. O granizo destruiu plantações, animais e até pessoas que não se abrigaram. Deus havia dado uma oportunidade para o povo se proteger, mas a teimosia do faraó trouxe mais destruição ao Egito. A oitava praga, gafanhotos. Antes disso, Deus enviou uma praga de gafanhotos. Eles cobriram o céu e devoraram todas as plantações que restavam. O Egito, enfraquecido pelas pragas anteriores, agora se via à beira de um colapso total. Nenhum dos seus deuses da agricultura pôde salvá-los. A nona praga, trevas profundas. Então vieram as trevas. Por 3 dias, o Egito ficou mergulhado em escuridão total. Ninguém podia ver ou sair de suas casas, mas enquanto os egípcios estavam imersos nas trevas, os hebreus tinham luz em suas moradias. Foi um ataque direto ao Deus Sol, Ra, demonstrando que o poder de Deus estava acima de qualquer outra divindade. A décima praga, praga final, a morte dos primogênitos. Por fim chegamos à décima praga, a morte dos primogênitos. Durante a noite, o espírito de morte passou pelas casas egípcias, levando o primeiro filho de cada família, inclusive o herdeiro do trono do faraó. Mas os hebreus, obedecendo a ordens de Deus, marcaram suas portas com o sangue de um cordeiro e foram poupados dessa terrível tragédia. Esse foi o golpe final que quebrou o faraó e ele finalmente libertou o povo hebreu. Essas foram as 10 pragas do Egito, uma história que nos mostra o poder absoluto de Deus e a libertação do seu povo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.